Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas no ataque de drone em Eilat. As forças de defesa de Israel estão agora investigando por que as defesas aéreas falharam. Alguns dos atingidos estão em estado crítico. Isso ocorre poucos dias após o ataque ao hotel realizado pelo Iêmen em Eilat. Muitas pessoas acreditavam que o ataque ao hotel foi apenas um evento aleatório, mas agora a mídia iraniana está relatando que o alvo real era um alto funcionário israelense. Onde isso se encaixa no contexto geral? Já que temos a flotilha Samud sob ataque de Israel, em violação direta de tudo o que Ansar Allah e o Iêmen estão exigindo, que é a continuidade da ajuda, o fim do cerco a Gaza, assim como o fim do genocídio. O importante a se ter em mente é que as Forças Armadas do Iêmen, o governo iemenita e o Ansar Allah, desde o início, iniciaram este cerco e estes ataques contra o regime israelense com o objetivo de pôr fim ao genocídio em Gaza. Portanto, cabe realmente ao regime israelense acabar com tudo isso. Em vez de massacrar mulheres e crianças dia e noite, quando os palestinos em Gaza dormem, eles são de repente bombardeados e massacrados. Seus vizinhos são massacrados. Suas crianças são aterrorizadas, traumatizadas para o resto da vida. O Ansar Allah está tentando parar isso. O Ansar Allah diz, se vocês acabarem com o assassinato de crianças, nós vamos parar. Não só vamos parar de atacar Israel, como também vamos parar de bloquear o Mar Vermelho. Isso depende do regime israelense. E não só o regime israelense se recusa a acabar com o cerco de fome e limita ao máximo a quantidade de ajuda que entra em Gaza. Não só eles bombardeiam dia e noite, mas agora a flotilha está sendo atacada. Imagine se houvesse um grupo de navios ou barcos na região do Golfo Pérsico e os iranianos lançassem uma bomba de fumaça em um deles. Seria a principal notícia em todo o mundo. Mas essas pessoas sabem que estão sendo ameaçadas. Os israelenses estão bombardeando barco após barco. E lembramos como na primeira flotilha, 10 pessoas foram assassinadas pelo regime israelense. Há apenas algumas semanas, quando outro navio se aproximou das águas palestinas, aqueles a bordo foram presos e um afro-americano foi brutalmente torturado e espancado, obviamente por causa da cor de sua pele. Ele foi tratado de forma diferente dos outros heróis no navio. Portanto, o Iêmen está desempenhando um papel heróico e a história se lembrará do papel que ele desempenhou. Pessoas em todo o mundo deveriam olhar para o Iêmen como a bússola moral. É a bússola moral para todos nós. Voltando a este artigo da mídia israelense, eles falam sobre como as forças de defesa de Israel disseram que o sistema Domo de Ferro foi o sistema de defesa aérea que tentou interceptar esse drone e que ele conseguiu basicamente desviar dele. Mas uma coisa que eles esquecem, algo que Israel frequentemente esquece, é que Eilat é um porto crucial para Israel e está praticamente fechado por causa de operações como essa, aquela que atingiu o hotel em Eilat. E claro, o ataque ao aeroporto Ramon, que também causou danos. Esses ataques estão tendo um impacto, e estou curioso para saber sua avaliação sobre qual é esse impacto. Com certeza. Quero dizer, o termo IDF investiga tal e tal tem sido repetido tantas vezes desde 7 de outubro de 2023. Tenho certeza de que se você pesquisar o termo investigação e associá-lo a qualquer entidade israelense, seja as forças de defesa de Israel, a Força Aérea Israelense, o governo israelense ou a inteligência israelense, você vai perceber que há esse tipo de falha sistemática acontecendo em todos os níveis da sociedade israelense. E até mesmo a economia israelense também está vacilando. Isso, na minha opinião, levanta uma questão muito importante. Se você acha que matar e massacrar crianças, mulheres e homens inocentes e civis em toda Gaza, na minha visão, todos os habitantes de Gaza são pessoas inocentes.
Se você faz isso para restaurar sua dissuasão, sua chamada dissuasão, sua credibilidade, seu posicionamento dentro da Palestina ocupada, mas também no Oriente Médio. Quero dizer, afinal, Israel se vendia como o valentão, como o protetor contra o Irã. Essa é toda a ideia. É por isso que as normalizações estavam acontecendo. É por isso que a nova aliança vem sendo construída, não apenas durante os anos de Trump e Biden, mas até mesmo antes deles. Desde o chamado pivô para a Ásia pelo presidente Obama, havia esse medo de que um vácuo estava sendo deixado no Oriente Médio e alguém precisava preencher esse vácuo. E é aí que Israel entra para fazer isso. Isso foi, você sabe, uma trajetória ascendente por tanto tempo, até que o dia 7 de outubro aconteceu e tudo o que aconteceu desde então. E então o envolvimento de vários grupos de resistência árabes e muçulmanos em todo o Oriente Médio. E é aí que o termo sondagem começou a ganhar destaque. Quase todos os dias, algum veículo de mídia israelense relatava algum tipo de sondagem acontecendo. Se você realmente está restaurando sua dissuasão, seu poder e sua posição, por que ainda está sondando diariamente? E por que você ainda não aprendeu com os erros, supostamente os erros de eventos anteriores de alguns dias, semanas ou meses atrás? O que isso realmente me diz é o seguinte. Existem duas trajetórias acontecendo agora no Oriente Médio. Uma delas é a de Israel, um regime criminoso que luta por sua própria sobrevivência. Está lutando para manter o sistema de apartheid na Cisjordânia e seu comportamento criminoso na Cisjordânia e as tentativas não só de engolir completamente Jerusalém Oriental, o que já fizeram, mas também de realizar uma limpeza étnica dos palestinos nos poucos bolsões de população que restam em Jerusalém Oriental. Sheikh Jarrah, Silwan, Abu Dis e todos os demais. E também de realizar uma limpeza étnica dos palestinos em Gaza, dos que ainda restam desse genocídio em andamento. E o Ocidente tem apoiado eles têm ajudado eles. Quero dizer, esqueça todos esses reconhecimentos simbólicos da Palestina. Na minha opinião, isso é em grande parte uma forma de desviar a atenção do apoio militar e político contínuo que esses governos continuam dando a Israel, pelo menos a maioria deles, e ao mesmo tempo de distrair suas próprias populações, que têm estado em constante estado de revolta. Quero dizer, veja o que aconteceu na Itália nos últimos dias. É incrível. É algo sem precedentes, pelo menos desde o fim da Primeira República no início dos anos 90. O que está acontecendo na Espanha é um novo patamar de protesto e mobilização da sociedade civil. Então eles estão tentando mudar o foco e direcionar a atenção para outra coisa. Mas no fim das contas, o Ocidente continua ajudando e apoiando Israel a concluir seu programa contra os palestinos em Gaza e na Cisjordânia. Mas há outra trajetória, que é a da solidariedade e resistência com o povo palestino, do Iêmen ao Líbano, do Iraque ao Irã, até mesmo as flotilhas. Ou seja, é a sociedade civil mostrando sua própria versão de solidariedade com os palestinos. O que aconteceu hoje em Omar Hashrash, em Eilat, é indicativo do fato de que tudo o que Israel fez para destruir essa trajetória, para desviar a atenção de seus crimes de guerra, para desunir esses diversos elementos que se uniram contra Israel em prol de Gaza e da Palestina, continua forte e permanece não apenas relevante, mas é um fator vital na determinação do desfecho desta batalha em andamento. Portanto, não se trata de uma investigação ou de algo que deu errado. Trata-se do fato de que Israel, não importa quantas crianças tenha matado em Gaza, ainda é incapaz de mudar a conversa e o relacionamento que tem os atores não estatais no Oriente Médio e além. Dado o que Ramzi acabou de dizer, como você avalia esses ataques do Ansar Allah? E não se trata apenas do que aconteceu em Eilat. Há relatos de que no Mar Vermelho, outro navio comercial também foi atacado. Embora esses ataques normalmente, este em Eilat, na verdade, foi bastante grande, causou vários feridos, alguns em estado crítico,
mas normalmente poderíamos avaliá-los como de baixo impacto material. No entanto, é evidente que eles têm um impacto muito maior do que aparenta, já que, sempre que ocorrem, a mídia rapidamente destaca o fato e considera a situação muito preocupante. Estou curioso para saber sua avaliação sobre o impacto real desses esforços do Ansar Allah, tanto especificamente quanto de forma mais geral. Eles são muito importantes porque o regime israelense está em extrema necessidade de visitantes estrangeiros, turistas, investimentos e até empréstimos. As greves criam um ambiente em que as pessoas têm medo de permanecer na Palestina ocupada, e isso também incentiva as pessoas a irem embora. O fato é que tanto dinheiro foi investido nesse regime e nas diferentes indústrias, especialmente na indústria de alta tecnologia, que isso na verdade o torna mais vulnerável. Quando os iranianos estavam atacando Tel Aviv e o centro de Tel Aviv, essas indústrias e empresas de alta tecnologia estavam todas sob ameaça, e algumas delas foram gravemente danificadas e destruídas. Portanto, um único ataque pode ter um impacto enorme. Eles estão bombardeando, claro, Gaza, dia e noite, massacrando mulheres e crianças, como eu disse antes. Mas ainda assim, mesmo esses ataques limitados têm um grande impacto, pois enfraquecem a base econômica do regime, e esse senso de segurança já não existe mais. Além disso, pelas imagens que vi, o drone era bastante grande. Fico curioso para saber o que essa investigação dirá sobre um drone tão grande conseguir atingir a cidade. E como o Ramsey estava dizendo, eles têm tantas investigações em andamento. Eu me lembro, na verdade, que uma das primeiras investigações foi quando eles bombardearam o hospital. Não sei se seus telespectadores se lembram disso, mas logo no início, eles atingiram o hospital e um grande número de pessoas foi massacrado. E como houve uma enorme indignação global como resultado, para evitar que a situação saísse do controle, a mídia ocidental veio em auxílio do regime israelense e começou a repetir a alegação de que foi um foguete da Jihad Islâmica que atingiu por engano, como se algum foguete pequeno pudesse destruir essa parte de um hospital, matando centenas de pessoas. Nenhuma pessoa sensata que entende um pouco sobre guerra acreditaria nisso. Mas pessoas comuns, que obviamente não faziam ideia do que estava acontecendo em Gaza, muitas delas foram enganadas. Mas então, é claro, vimos a inteligência francesa, a inteligência britânica e a CIA todas dizendo sim, sim, foram os palestinos e não os israelenses. E então vimos mais ataques a hospitais, e depois, um hospital após o outro foi destruído. E então ficou claro que, como a mídia ocidental, as agências de inteligência ocidentais, políticos e diplomatas não podiam mais esconder, eles simplesmente usaram distração. Eles nem sequer cobriam o que estava acontecendo em Gaza. E é isso que geralmente vemos. Esses massacres diários geralmente não são noticiados. Apenas alguns dias atrás, uma família no sul do Líbano, eles foram massacrados, crianças pequenas, todos cidadãos americanos. Há alguma indignação nos Estados Unidos pelo fato de seus cidadãos terem sido assassinados pelo regime israelense? Claro que não. CNN, ou New York Times, ou Washington Post, ou a Fox News, ou a Breitbart, ou os outros, eles não consideram essas pessoas valiosas. Eles são Amaleque. Então você sabe, essas investigações vão continuar em andamento. Mas é bastante interessante como um drone tão poderoso conseguiu passar. E, novamente, isso também é importante para o futuro, porque se houver outra rodada de combates entre o Irã e o regime israelense, todos esses mísseis e drones que as Forças Armadas do Iêmen usam não apenas enfraquecem as defesas israelenses, mas também fornecem muitas informações sobre onde estão suas bases e quais são suas capacidades. Portanto, esses ataques têm múltiplas implicações e benefícios para a resistência. E, mais uma vez, tudo isso poderia acabar hoje. Tudo isso poderia acabar essa noite.
Se o regime israelense aceitasse um cessar-fogo, se os Estados Unidos aceitassem um cessar-fogo, se os europeus aceitassem um cessar-fogo, porque nenhum deles aceita, não deveríamos nos enganar. E o Ramsey mencionou isso. Reconhecer a Palestina não vai mudar nada. Os europeus e os canadenses, o único motivo pelo qual estão reconhecendo a Palestina é porque querem silenciar suas populações, porque as pessoas estão despertando, como o Ramsey apontou. Você vê essas multidões enormes na Itália, na Espanha e anteriormente na Austrália, em toda a Europa e em outros lugares. E isso é algo que os preocupa. Então eles reconhecem a Palestina para poder dizer fizemos algo. Mas são os mesmos regimes. São os mesmos regimes que continuam apoiando o regime israelense. Eles lhes dão cobertura política. Eles lhes dão todo tipo de ajuda, direta ou indireta. É muito mais do que os poucos bilhões de dólares que os Estados Unidos dão todo ano. E então eles se recusam a puni-los. Se recusam a impor sanções. Estão de conluio com o regime. São parceiros neste holocausto. Todos eles são parceiros neste holocausto. Reconhecer a Palestina já é uma grande conquista, mesmo que seja só um pedaço de papel. Mas isso mostra que a opinião pública global e a resistência global, a resistência popular, estão tendo impacto. E essas pessoas estão com medo. E, portanto, pessoas em toda a Europa, América do Norte e em nossa região, infelizmente em nossa região, ainda temos governos que fazem negócios e comércio com o regime, enviando petróleo, enviando mercadorias, comprando gás natural. É realmente impressionante que ainda vejamos isso. Se Erdogan, Abdullah da Jordânia, Sisi e Mohammed bin Zayed rompessem completamente os laços com o regime israelense, então poderíamos começar a convencer outros países ao redor do mundo a impor sanções ou romper relações. Mas quando esses governos continuam fazendo comércio, como você vai argumentar com governos da África, América Latina, Ásia e outros lugares para que rompam relações? Mas de qualquer forma, esse apoio popular está crescendo em todo o mundo. E todos, onde quer que vivam, devem aumentar a pressão. Eles devem ser otimistas quanto ao grande trabalho que vem realizando. E eu acho que isso é muito importante. Os governos não fizeram nada de relevante. O reconhecimento da Palestina, como eu disse, é basicamente uma manobra. É para silenciar as populações. Mas se você olhar de outro ângulo, isso mostra que as coisas estão mudando. Quero dizer, o drone era bastante grande. Você pode ver aqui o dano que foi causado. Aqui está a imagem, e você pode ver que esse era o tamanho do drone ali. Então, uma operação bastante sofisticada. O que significa para Israel não conseguir impedir algo assim? Porque Israel disse que vai eliminar todos os chamados braços terroristas do Irã, e isso inclui o Ansar Allah. Eles têm bombardeado Hodeida, têm bombardeado o Iêmen e mataram cerca de 30 jornalistas em um desses ataques. Crimes de guerra absolutamente horríveis. Mas, ao mesmo tempo, o Ansar Allah não para. E mesmo com essa chamada ocupação da cidade de Gaza, você tem resistência palestina ainda disparando foguetes do norte de Gaza. Ainda temos muita atividade de resistência. O que significa para Israel não conseguir impedir isso? Porque é sobre isso que as erupções em lugares como Tel Aviv e a Palestina ocupada costumam reclamar mais. Não é nós nos opomos ao genocídio, é não conseguimos parar a resistência, que é o que vai acabar com a guerra. Com certeza. Sabe, enquanto você faz essa pergunta, Dani, estou pensando em uma declaração feita por Moshe Feiglin, que já foi uma figura importante no partido Likud e em certo momento concorreu contra Netanyahu pela liderança do Likud. Logo após o dia 7 de outubro, em uma entrevista a um veículo de mídia israelense, ele disse que o que mais o preocupa sobre o que aconteceu é que os muçulmanos não têm mais medo de Israel. E esse é um cara que costuma falar as coisas sem filtro. Mas às vezes é muito útil quando as pessoas são honestas.
O componente psicológico desse conflito sempre foi absolutamente crucial nos cálculos militares e políticos de Israel desde o início. Eles estão tentando não apenas restaurar a chamada dissuasão militar, mas também a dissuasão psicológica. A ideia de que Israel é muito, muito assustador e que ninguém ousa mexer com Israel. Quero dizer, todos nós lembramos da Tzipi Livni, que atuou como primeira-ministra interina no governo israelense durante a chamada Operação Chumbo Fundido em Gaza. Essa foi uma das primeiras guerras em que ocorreram baixas em massa. Mais de 2.400 palestinos mortos, dezenas de milhares de feridos. E isso realmente marca o início das grandes guerras que, em última análise, culminaram no genocídio que estamos testemunhando hoje. Ela disse algo muito interessante, algo como, nós só queremos que eles, referindo-se aos palestinos, mas também por extensão a todos os outros na região, saibam que se Israel for atacado, nós enlouquecemos e respondemos de forma desproporcional. Então temam-nos, somos pessoas aterrorizantes, algo assim. Então há um componente psicológico que foi rompido nos últimos 2 anos. E tudo que Israel tem feito desde então é, em parte, uma tentativa de restaurar sua capacidade de dissuasão psicológica. É por isso que Israel, e Netanyahu em particular, continua abrindo novas frentes de guerra. Quero dizer, ele chegou a considerar a tentativa de assassinar a liderança política civil do Hamas em Doha, em um país que é considerado um dos mais amigáveis segundo as definições políticas dos Estados Unidos, como uma frente de guerra. Então ele acrescentou, acho que essa foi a 8ª frente de guerra que Israel está lutando e vencendo. Eles estão desesperados por vitórias falsas, estão travando guerras contra pessoas inocentes em todos os lugares. E continuam dizendo Líbano, frente de guerra, e Iêmen, estão bombardeando portos iemenitas, infraestrutura civil iemenita, e estão contando isso como uma frente de guerra e assim por diante. Então eles vão continuar fazendo essas coisas absurdas e achando que são frentes de guerra. Mas o que acontece, a imagem que você acabou de mostrar, Danny, o que acontece lá? É simplesmente, sabe, o Ansarullah continua apertando o botão de reset de novo e de novo e de novo. Toda vez que um tanque israelense é destruído em Gaza, toda vez que um blindado israelense ou um soldado é atingido por um atirador, um botão de reset, um botão de reset. Então, as frentes de guerra reais, aquelas que realmente importam, são as que Israel não consegue vencer. E essa imagem que você acabou de mostrar, assim como todas as imagens que vão surgir do último ataque a Eilat pelo Ansarullah, são apenas um lembrete de que as verdadeiras frentes de guerra que Israel está enfrentando, Israel está perdendo ou pelo menos não consegue vencer. Eles podem fabricar quantas frentes de guerra falsas quiserem. Se quiserem contar, por exemplo, o ataque à flotilha por ativistas civis, celebridades e afins, se quiserem considerar isso uma frente de guerra, fiquem à vontade. Mas no fim das contas, as frentes de guerra reais, onde há resistência de verdade, são aquelas que Israel está perdendo ou não consegue vencer.